E aí, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o procedimento queridinho do momento, que é a harmonização labial. E para isso a gente trouxe a especialista em harmonização labial, a doutora Renata Carmo, que ela vai fazer os meus lábios também. Sim, sempre. Bem-vinda, Rê. Obrigada. Tudo bem por aí? Tudo bem, Tem você? alguma coisa também? Tá ótimo. Quer falar alguma coisinha, se apresentar? Falar sobre as suas especialidades? Bom, vamos lá. Então, eu sou a doutora Renata, tenho experiência na área há mais ou menos 6, 7 anos, sou biomédica esteta. Me tornei referência em lábios, em rinomodelação, após estudo de várias técnicas. Muita técnica, muito paciente, muita lapada, né, amiga? Muito. É isso. Muito estudo, né? Muito estudo até hoje, né? Então toda hora a gente tá aprendendo técnica nova aí pra aperfeiçoar. É verdade, Rê. E a harmonização labial não é somente o aumento de lábio, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre o que a gente pode fazer para transformar um lábio. Hoje em dia, o lábio, ele não é só mais volume. Então a gente precisa analisar o rosto como um todo para definir qual tipo de lábio vai continuar combinando com o seu rosto. A minha estratégia particular é tentar manter o contorno, o desenho do lábio e só valorizar o que já tem, né? Então valorizar o seu contorno, o seu desenho e dar um volume equilibrado, né? Para que esse lábio fique o mais natural possível. Além disso, hoje a gente tem essa busca mais natural pelos lábios mesmo, menos lábios de linguiça, né? E o mais natural possível. Sim. Como que você encontra esse equilíbrio no rosto do paciente? Bom, Rô, vai passando de tempos em tempos, né? A gente sabe que às vezes tá na moda, a moda muda muito. Mas o que eu digo sempre? Que moda é moda e a naturalidade nunca sai de moda. Então, um volume equilibrado, né? Como eu falei anteriormente, eu procuro ver bem o rosto do paciente, ver o estilo do paciente, né? Se você quer ter um lábio mais volumoso, também dá para ter um lábio mais volumoso e continuar natural. Mas isso tudo dentro da sua anatomia. Então não adianta você ter um narizinho pequenininho, delicado, você ter um queixinho delicado, um rostinho delicado e a boca tá se destacando muito mais que as outras áreas do rosto, porque não vai combinar, não vai ficar legal, vai ficar muito artificial, né? Tem pessoas que gostam realmente desse resultado mais marcado, desse lábio maior, mas aí já foge um pouco do meu estilo de trabalho também. Para cada profissional tem o paciente ideal. Exato. Eu acho muito legal quando o paciente chega com uma referência irreal da internet. Ele quer o lábio da Rihanna e ele tem o lábio nulo. Ele tem um lábio da Ana Maria Braga, né? Fininho, totalmente fora do contexto, né, do que ela trouxe de referência. E quando chegam essas referências irreais, como que você explica para o paciente que não vai rolar? Eu tento ser o mais sincera possível, né? Porque a gente tá mexendo com a expectativa do paciente, ele tá entrando ali pra sair mais bonito, né? E ele, como você falou, ainda mais o paciente que ele traz uma referência, ele espera sair com aquele lábio. Se você disser que vai ficar parecido, ele vai ficar comparando. Então eu tento, eu já dou o espelhinho pro paciente e tento mostrar, né, nos meus resultados, como cada lábio, mesmo depois de preenchido, ele continua parecendo aquele lábio de antes. Original. Então ele não muda a característica dele. A gente só realça e melhora o que tem, né? E explico também que no pós-imediato pode ser até que algum profissional consiga trazer aquele resultado parecido, mas a nossa anatomia ela é muito forte, né? Então, com o passar dos dias, quando for desinchando, quando for, né, conforme a movimentação, ele vai voltando às características normais. Então, aquele formato, né, que não é dela, ele vai acabar se desfazendo. Então, eu tento explicar isso para o paciente, porque é a realidade, né? Para que ele tente, né, entender que eu vou fazer o melhor para o lábio dele continuar, né, com o mesmo formato, continuar com as mesmas características, só que de uma maneira muito mais valorizada.
Eu tenho alguns pacientes que procuram um labial, por exemplo, a pessoa tem a boca que acaba na asa do nariz, bem miúda e bem pequenininha. E ela quer uma boca que vem até o meio da bochecha. E aí ela me traz essa referência de uma boca mais marcada, de uma boca mais flutuante. E aí você fala pra pessoa, não dá, eu não tenho como transformar o seu lábio, no máximo aquele cirúrgico, né, que a gente tem visto hoje em dia de comissura labial, faz o corte da comissura para aumentar o tamanho da espessura mesmo, faz a inversão de comissura labial, que é muitíssimo invasiva e que nem chegou com tanta força ainda no Brasil, né? O que você tem visto desses resultados assim? Você tem pacientes desse tipo ou normalmente elas entendem logo de primeira? Eu ainda não tive pacientes que eu observei que tiveram, né, que fizeram essa cirurgia, mas está muito em alta e as pacientes já estão sabendo e elas comentam, né? Doutora, você acha que o meu caso, porque, por exemplo, tem muita gente que tem o que a gente chama de lábio invertido. Então não adianta você receitar 1 ml, 2 ml, 3 ml, porque aquele lábio ele vai sempre ter a aparência de fino, porque o lábio é invertido. Então eu uso técnicas como a do Botox, né, pra gente tentar inverter o máximo possível, só que também tem que respeitar o limite, porque senão a gente fica com a boquinha travada, né? Então, eu explico pro paciente isso, né, que nem todo lábio é igual, nem todo lábio vai ser tratado da mesma maneira. E que sim, se eu ver que ele tem uma indicação cirúrgica, eu falo, sim, tem essa opção, se você achar viável, né? Só que eu já explico, é algo irreversível, né? Então, assim, essa moda passou, como é que você vai fazer depois? Pois é, né? A moda, né? Sempre a moda. Sempre a moda. E falando de segurança, quais são os cuidados no pré, durante e depois do preenchimento? Porque tem muita gente que acha que o preenchimento não, é super simples, dá pra fazer em qualquer... Não dá, amiga. Não dá. Eu acho que uma anamnese bem feita, né? Sempre. Uma anamnese bem feita, uma consulta bem feita, você ouvir bem o paciente. Eu procuro ouvir muito, né? E eu procuro tirar o máximo de informações que eu conseguir de um paciente. Então, às vezes você faz uma pergunta mais técnica, né? Uma consulta padrão. Já fez cirurgia? Já fez? Tava gripada esses dias? Tomou alguma vacina? Tomou algum remédio? E a pessoa, no momento, ela não lembra. Mas aí você conversando com ela, eu tento sempre puxar mais para uma conversa mais informal, porque aí ela acaba soltando. Nossa, semana passada aconteceu isso, isso e isso. Aí, às vezes eu sei que a pessoa tá tomando um remédio, um calmante. Não que isso vai fazer diferença no preenchimento labial, mas para outros procedimentos pode ser que faça diferença, né? Mas, resumindo, o que eu tenho tomado de cuidado é isso. Ter uma conversa mais informal com o paciente, né? Procurando essas informações essenciais para que a gente tenha segurança, né, no procedimento. Explico tudo para ela, desde de qual que é a sensação que ela vai sentir, até o quão inchado pode ficar, como podemos resolver. Dou acesso total a mim depois do procedimento, até o retorno, né? Eu sempre faço um retorninho com 15 dias, pode ter ficado bom ou não, mas essa pessoa vai retornar, eu gosto de ver pessoalmente. Então eu gosto de passar muita segurança para que a pessoa, né, se sinta realmente, eu quero que a pessoa se sinta segura, que ela faça porque, né, se sente segura. E os cuidados principais são esses, a gente saber o que a pessoa está tomando antes, a gente saber se essa pessoa já fez procedimento antes, né, que é muito importante. Então eu gosto de tocar o lábio, eu gosto de saber se tem ali um preenchimento ou não. Gosto de entender qual tipo de preenchimento foi colocado. Nem todo paciente sabe disso, exatamente, né? Eu ia falar disso agora. Tem pessoas que nem sabem o que foi colocado. Exato. Não lembram exatamente há quanto tempo fez. Sim. Tem paciente que chega com um lábio hiper duro e fala, não, já tenho mais de 3 anos com esse preenchimento. Você fica pensando, meu Deus. Sim, eu já peguei um caso assim. E eu falei para paciente, é o seguinte, desconfio que você tem PNMA no lábio. Eu não vou preencher seu lábio hoje. Você vai fazer um ultrassom
E eu quero ter certeza que isso não é PMMA, porque as pessoas ainda não são todas as pessoas que têm conhecimento do que é o PMMA, né? Então é muito perigoso, é uma bomba relógio, né? Então até aquele momento tá tudo bem, mas aí se a gente vai lá e preenche, né? Acha que é ácido hialurônico ainda e preenche, coloca junto, causa uma inflamação. Causa uma inflamação, uma reação, pode dar necrose, vários fatores. Então eu peço um ultrassom antes para ter certeza que não é. Se não for, a gente faz a aplicação. Se não, eu não realizo a aplicação em cima de PMMA. Isso é uma medida de segurança assim extrema, né? O meu maior cuidado hoje, assim, eu procuro sempre ter certeza que o paciente não tem PMMA. Eu tenho 2 pacientes que têm PMMA, mas elas estavam cientes quando fizeram. Uma, ela até fez quase que um full face de PMMA e ela fez com consciência do que ela estava fazendo há pouco tempo, recente, inclusive ela colocou no glúteo. Nossa! Mas ela fez com o médico cirurgião dela, tudo ok. E eu sou limitadíssima para tratar e ela sabe disso, ela não tem nenhum problema. Em compensação, tem uma outra que é anos mais velha do que essa, que também tem PMMA no lábio superior, no inferior não colocaram. Então ela envelheceu ao longo do tempo, faz mais de 20 anos que ela colocou o PMMA. Então no bigode chinês ela tem temporal, tem no lábio superior, no inferior não colocaram, por algum motivo que não foi explicado para ela também. E ela infelizmente você não sabe quando fez, quanto que foi colocado, se tem ou não no lábio inferior, mas é nítido que não tem no inferior mesmo, porque o de cima ainda está mais preenchido e o de baixo já quase não tem, já é uma paciente com bastante idade. Talvez quando ela foi buscar o preenchimento, só incomodava em cima, aquele pessoal que tem o lábio muito menor em cima, né? E aí deve ter, quero colocar só em cima. Pois é. E aí colocou só em cima. Pois é, mas aí o profissional que fez também não tomou um cuidado de lembrar que era um procedimento permanente e que isso a longo prazo poderia acarretar em algum desse tipo de questão, né? Dela não poder fazer um outro procedimento em cima por conta do PMMA e aí, né? Sim. Hoje a gente sabe até que tem algumas questões, né, com o PMMA, mas prefiro que o profissional médico faça. Se der algum problema, ele vai saber eu também como fazer, como reagir, né? Porque a gente não foge da nossa parte, né? Sim, foge, é isso mesmo. Eu prefiro não mexer também em trabalhos de outros profissionais, né? Eu ando removendo. Eu sei. Essa é uma parte boa do nosso, né? Você sempre fala, amiga, não faz isso. É isso aí. Infelizmente a gente fica conhecida por esses detalhes, né? Sim. Então, pra quem tá assistindo a gente, que hoje não é só o Aymon, né? A gente tem só para contextualizar do porquê que a gente está falando isso, eu comecei a ter uma grande procura de outros, tanto profissionais quanto não profissionais, quanto pacientes que fizeram procedimentos principalmente com fios e deram errado e vieram me procurar para eu resolver o problema em questão lá, porque por várias coisas, né? Então, cada vez que eu atendo um paciente que vem de outro profissional, a doutora Rê fala, não faz isso, amiga. Não faz isso, amiga. Não, mas então, eu sou um pouco mais cuidadosa, né? Porque quando eu pego realmente o paciente de outro profissional, é porque eu consigo mexer até ali. Agora, quando eu vejo que já é uma coisa que tá fora do meu escopo, né? Que não dá pra eu trabalhar mais, que aí já virou um caso médico, aí eu já falo, preciso procurar um médico. Isso foi até no último episódio, a gente conversou bastante, eu e a Lu, sobre isso, porque nós temos um limite de atuação, né? E isso é o que a maioria dos profissionais da nossa área tem um pouco de dificuldade com essa questão. Mas por quê que a gente pode? Porque a gente não pode. Pronto, acabou, nossa atuação acaba ali,
né? E aí deixa o profissional da outra área cuidar da área dele, né? Exatamente. Isso é mais difícil. Rê, voltando aqui para nossa segurança, no seu pós-procedimento, você indica que ele tome alguma medicação ou que ele tenha algum cuidado extra em casa? Como que você faz esse pós-procedimento para ficar lindo o lábio? Tá. Primeiro eu preciso saber se esse paciente é um paciente que fuma, que bebe, né? Que pratica exercício físico de alto impacto, porque as primeiras 24 horas elas são muito importantes para o resultado do lábio ficar legal. Então eu acompanho, né, pessoalmente esse paciente, né? Oriento que nas primeiras 24 horas ele não pode treinar, ele deve evitar a exposição solar ou outras temperaturas muito elevadas, né? Se for fumante, eu recomendo ficar pelo menos 24 horas sem fumar. É muito difícil, né? Quem fuma conseguir fazer isso. Mas eu já explico o que pode acontecer, né? Eu também, mas a maioria sai do consultório com um cigarro na boca. Exatamente, né? E assim, eu já gosto de explicar para o paciente depois não achar que foi algum defeito da técnica, né? Nada que a gente não consiga corrigir, a gente consegue, mas é muito interessante que você mantenha pelo menos essas 24 horas com tudo à risca para que o resultado seja melhor, porque é o período que o ácido hialurônico está se acomodando ali no lábio, porque junto com o ácido tem o edema, né? Então isso faz o preenchedor movimentar um pouquinho mais se você mexe nele de uma maneira mais agressiva, se você coloca ali um produto muito quente ou muito gelado. Mas as recomendações elas são basicamente essas. Então 24 horas sem treinar, 24 horas sem fumar, sem exposição solar. Remédio eu não indico pra ninguém, tá? De primeira. Apenas aqueles pacientes que têm uma doença autoimune, que tem uma ETIP, né? Aí são pessoas que depois que foram para casa falam comigo, se eu ver que é inchaço assim fora do normal, aí eu faço a recomendação de um corticoide, mas bem pontual mesmo. Não é uma receita de bolo, não é para todo mundo. E aí sempre recomendo uma compressinha de gelo quando chega em casa, às vezes uma iridoide, porque eu faço o possível e o impossível para não deixar o lábio de ninguém roxo, mas o lábio ele é muito sensível e pode acabar acontecendo, então sempre tem uma iridoide em casa, né? É o que eu recomendo para os pacientes irem passando. E aí com 15 dias a gente retorna para ver se ficou um ladinho mais altinho que o outro, que pode acontecer um ladinho mais preenchido que o outro, e aí a gente faz os ajustes. Muito bom. Gosto bastante de ver os seus resultados no Instagram. Obrigada! Principalmente de perfil, acho lindo. Ai, obrigada, amiga. E agora para os próximos anos, a gente tem visto uma tendência de novos produtos hidratantes somente para lábio, mesmo os injetáveis. Você está acompanhando essa tendência? O que você está achando disso tudo? Olha, eu tô vendo sim alguns produtos, tipo o Skin Booster, né? Tô vendo sim, Tô vendo sim, tá aqui não, né? Eu vi na tua cara, amiga, do que você tá falando? Do que você tá falando, socorro? Desculpa. Vamos lá. Sobre as técnicas que você usa, você gosta mais de cânula, mais de agulha? Você mistura as duas técnicas, depende do paciente? Conta pra mim. Hoje, raramente eu uso cânula. Raramente. Eu uso cânula mais em lábio muito maduro, quando o lábio tá, né, bem fininho mesmo, né, que é aquela paciente mais idosa. Aí eu uso como um extra cuidado. Mas eu gosto muito de usar agulha, porque eu acho que o acabamento fica muito melhor. O contorno, né, que é o foco da harmonização labial, ele fica muito melhor com agulha. Então, às vezes eu mesclo o calibre das agulhas, né, pra entregar o resultado que eu gosto. Mas hoje em dia é isso, quase 100%, 99% são com agulha. E no caso, para mim, no consultório, o que mais preocupa os pacientes em relação ao labial é a dor. Uhum. Eles chegam já, porque uma vez eu fiz e doeu muito. E quando fazem, falam,
Você também tem esse tipo de queixa lá? Tem muito. Infelizmente eu recebo bastante pacientes que já tiveram experiências ruins, né? E eu acho que é mais traumático que um resultado ruim é a dor, né? É o paciente sentir dor. Então eu me preocupo bastante com essa parte, né? Do conforto do paciente. E eu estudei muitas técnicas de anestesia. Então hoje eu consigo fazer uma anestesia quase 100% confortável em todos os sentidos para o paciente, né? Você sabe que você e quem já fez lábio sabe que o que é mais chatinho nessa parte do preenchimento labial para quem faz uma boa anestesia é a ardência do próprio anestésico. Então é algo que assim não dá para fugir por enquanto, porque eu estou estudando um método da anestesia sem dolor. Mas, por enquanto, ainda tem esse incômodo da ardência, né, do anestésico, mais pelo pH, né? Mas é isso, assim, eu tento explicar para o paciente qual é o tipo de dor que ele vai sentir. Eu gosto de preparar ele. Você vai sentir uma dor assim. Quando você sentir, você respira fundo, segura. Então a gente dá bolinha para o paciente apertar, né? Várias técnicas ali para deixar o paciente mais confortável possível. Vai falando com o paciente, distraindo. Isso, vai falando, distraindo. Mas eu acho que o mais importante é você preparar ele para essa dor, para ele saber o que ele vai sentir, né? Não ser uma surpresa. Mas eles aceitam muito bem. Que bom. Conta pra gente. Qual é o mito que você gostaria muito de derrubar e falar, gente, isso não existe, não falem essa besteira? Gente, a pessoa que chega lá, que é 1 ml, e fala assim, mas não vai ficar exagerado? Mulher! 1 ml? 1 ml é muito pouquinho, gente. Nem que a pessoa já tiver um lábio mais carnudo, não tem a possibilidade de ficar exagerado. Verdade. Esse daí com labial é o que eu mais escuto. Mas não vou ficar com bocão. Gente, com 1 ml? Não, deixa eu falar assim. 1 ml, mulher. Mulher, você sabe quanto que é 1 ml? 1 ml. O ml nem vai ficar bom, amiga. O ml não vai nem resolver esse problema, quanto mais exagerar. Conta pra gente. Qual é o mito que você gostaria muito de derrubar e falar, gente, isso não existe, não falem essa besteira? Gente, a pessoa que chega lá, que é 1 ml, e fala assim, mas não vai ficar exagerado? Mulher! 1 ml? 1 ml é muito pouquinho, gente. Nem que a pessoa já tiver um lábio mais carnudo, não tem a possibilidade de ficar exagerado. Às vezes nem com 2, né, Rô? Às vezes nem com 2. Às vezes nem com 2, fica muito natural. De como tá o lábio do paciente, muito envelhecido ou muito fininho. Se esse paciente não se hidrata, tem uma absorção grande, né? Paciente fumante. É bem complexo mesmo. Sim, é muito complexo. Então, dependendo de como for a conversa ali no consultório, que eu já toma medicamento, fuma, bebe, não toma água. Exatamente. Eu já aviso, olha, pra ficar com esse lado que você tá querendo, acima de 2 ml. Isso, exatamente. Nossa, mas eu não vou ficar com uma boca de linguiça? Não, amiga, você não vai. Amiga. É isso mesmo. E o que você percebe na autoestima das pacientes depois de uma harmonização labial? Nossa, a gente já vê na hora que o semblante da mulher muda, que ela já se olha com mais confiança, né? Ela já vê que ela tá mais feminina, né? Ela fica mais empoderada. Então eu gosto muito desse resultado. Eu gosto da hora que eu dou o espelho para o paciente olhar. Você sabe, né? Meu foco é intercorrência e rejuvenescimento. Então eu atendo muita senhorinha. E a maioria delas, quando se olha no espelho depois de um procedimento completo, de muita alegria, sabe? Elas se reconhecem, elas falam, olha que lindo, nossa, parecendo aquela mãezinha. Elas se veem num tempo antigo, é muito legal. Sim, isso deixa o coração da gente muito quentinho. Exatamente, né? Ainda mais pra gente que veio da indústria, né? Exatamente. A gente lembra como que era. É referente
as tecnologias aí? O que você tem usado de tecnologia para lábio? Hoje de tecnologia eu não utilizo nada, aparelho você diz, né? Isso. Não, aparelho eu não utilizo não, eu só vou aprimorando mesmo as técnicas de preenchimento com ácido hialurônico. Eu tô sempre estudando preenchimentos novos, outras alternativas, marcas de produto, quantidade, técnicas de contorno. Então, eu acho que ainda o ácido hialurônico é o melhor tratamento para o lábio, tanto para rejuvenescimento, para hidratação, né, para volume, para contorno, para recuperação. Então acho que não tem nada que... Mas não vou ficar com bocão, gente, com 1 ml? Não, deixa eu falar assim, 1 ml, mulher. Mulher, você sabe quanto que é 1 ml? 1 ml. O ml nem vai ficar bom, amiga. O ml não vai nem resolver esse problema, quanto mais exagerar. Conta pra gente, qual é o mito que você gostaria muito de derrubar e falar, gente, isso não existe, não falem essa besteira? Gente, a pessoa que chega lá, quer 1 ml e fala assim, mas não vai ficar exagerado? Mulher! 1 ml? 1 ml é muito pouquinho, gente. Nem que a pessoa já tiver um lábio mais carnudo, não tem a possibilidade de ficar exagerado. Mas não vou ficar com bocão, gente, com 1 ml? Não, deixa eu falar assim, 1 ml, mulher. Mulher, você sabe quanto que é 1 ml? 1 ml. O ml nem vai ficar bom, amiga. O ml não vai nem resolver esse problema, quanto mais exagerar. Às vezes nem com 2, né, Rô? Às vezes nem com 2. Às vezes nem com 2, fica muito natural. De como tá o lábio do paciente, muito envelhecido ou muito fininho. Se esse paciente não se hidrata, tem uma absorção grande, né? Paciente fumante. É bem complexo mesmo. Sim, é muito complexo. Então, dependendo de como for a conversa ali no consultório, que eu já toma medicamento, fuma, bebe, não toma água. Exatamente. Eu já aviso, olha, pra ficar com esse lábio que você tá querendo, acima de 2 ml. Isso, exatamente. Aí, nossa, mas eu não vou ficar com uma boca de linguiça? Não, amiga, você não vai. Amiga. É isso mesmo. E o que você percebe na autoestima das pacientes depois de uma harmonização labial? Nossa, a gente já vê na hora que o semblante da mulher muda, que ela já se olha com mais confiança, né? Ela já vê que ela tá mais feminina, né? Ela fica mais empoderada. Então eu gosto muito desse resultado. Eu gosto da hora que eu dou o espelho para o paciente olhar. Você sabe, né? Meu foco é intercorrência e rejuvenescimento. Então eu atendo muita senhorinha. E a maioria delas, quando se olha no espelho depois de um procedimento completo, de muita alegria, sabe? Elas se reconhecem, elas falam, olha, que lindo, nossa, parecendo elas se veem num tempo antigo, é muito legal. Sim, aí isso deixa o coração da gente muito quentinho. Exatamente, ainda mais pra gente que veio da indústria, né? Exatamente. A gente lembra como que era. Referente às tecnologias, o que você tem usado de tecnologia para lábio? Hoje de tecnologia eu não utilizo nada, aparelho você diz, né? Isso. Não, aparelho eu não utilizo não, eu só vou aprimorando mesmo as técnicas de preenchimento com ácido hialurônico. Eu tô sempre estudando preenchimentos novos, outras alternativas, marcas de produto, quantidade, técnicas de contorno. Então, eu acho que ainda o ácido hialurônico é o melhor tratamento para o lábio, tanto para rejuvenescimento, para hidratação, né, para volume, para contorno, para recuperação. Então acho que não tem nada que hoje bata o ácido hialurônico. Então eu concordo com você super. Tem algumas técnicas, quando a gente fala de harmonização labial, para quem está assistindo, que é paciente, né?
a harmonização labial não envolve só o lábio, muitas vezes tem a comissura labial, tem a marionete, o código de barras, que a gente precisa mexer, às vezes até o perfil, que é a sua especialidade, né? Sim. Nariz e mento, pra gente ter um mais legal, um resultado mais harmônico. E hoje tem no mercado algumas técnicas para código de barras, para inversão de comissura de tecnologia mesmo. Sim. E já usei em alguns lugares tal, mas não quebra o resultado do ácido hialurônico. Não. Dá até pra gente combinar as técnicas, vai? Isso, dá pra Fazer gente criar um combinada. protocolo, Isso. né? De rejuvenescimento junto com a harmonização do lábio mesmo, né? Mas falar que vai substituir o ácido hialurônico, eu acho que por enquanto Não, dá. ainda não tem nada que faça esse milagre. Bom pra gente, né? Sim, Que gosta de trabalhar com ácido hialurônico. Eu gosto também da parte do full face, eu tava falando com a Lu, né? Mas eu acho que o pessoal anda no exagero. Né? O full face, eu acho que ele promete muito para esse ano, né? Para quem tem boas técnicas e gosta também desse resultado mais natural, porque é uma maneira da gente melhorar o rosto como um todo, né? Eu acho interessante essa parte, porque às vezes muita gente tem o sonho de fazer só o lábio, mas às vezes essa pessoa chega no consultório e a gente, como profissional, identifica que talvez se ela fizesse outros pontos, né, melhorasse outros pontos, o rosto inteiro harmonizaria melhor. Exato. Né? Então, eu acho que o full face é muito interessante, mas é uma coisa que a gente tem que conversar legal com o paciente, né? Explicar bem, porque ainda existe muito preconceito justamente pelos exageros, né? Porque quando a gente fala de harmonização, hoje em dia ela virou uma demonização, né? Que o pessoal só vê os resultados ruins, né? Só vê o exagero, só vê o que não ficou legal. Não vê técnicas sutis, né? Exato. Quando a pessoa vê uma técnica sutil, ela não acha que foi harmonização. Né? Então, ela acha, fez um preenchimentozinho. Isso. E não é um preenchimentozinho. Muitas vezes a gente reestruturou o rosto do paciente todo, né? Exatamente. E com pouco produto. Às vezes a gente não precisa de um montão de produto para fazer, né? Sim. Tem casos e casos, claro. Tem casos e casos. Principalmente quando é masculino, o público masculino tem que saber que vai usar mais produto do que o feminino. E eles têm uma resistência maior também, né? Exato. É complicado. A gente tenta sempre trazer a melhor técnica, o melhor esboço de contorno para o paciente. Sim. Para ele ter um resultado visual mais legal, né? Nem sempre é possível para a gente atingir o que o paciente quer. A expectativa, por isso que a gente tem que alinhar muito bem a expectativa. Então, já falamos sobre o que a gente precisava. Sim. E agora, para encerrar, Rê, a estética é sobre equilíbrio, cuidado, né? E sobre também identidade do paciente. E eu acho que isso você entrega muito bem. Eu vejo nos seus posts, os seus lábios são muito naturais, por isso que eu escolhi você para ser a minha harmonizadora de lábios. Amo! E em breve estarei entregando um lábio lindo feito pela doutora Rê. Isso aí. Quer deixar mais algum recado, Rê? Seu arroba também. Vamos lá. Então, meu arroba é dra.renatacarmo. E é isso, gente. Se você gosta de uma harmonização mais natural, se você gosta de um lábio mais natural, um lábio que combina com o seu rosto, me procura, vamos agendar uma avaliação. E é isso. Vou entregar o melhor resultado para você, com certeza. Isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Só respondendo aqui a pergunta de um internauta lá que fez no YouTube, no nosso canal. Sim, a gente precisaria começar o tratamento para flacidez antes da pessoa começar o processo de emagrecimento. Porém, a gente depende muito do ticket do paciente e da expectativa do paciente. Quando a gente quer que o paciente veja um resultado, a gente espera ele finalizar o tratamento ou do meio para o fim começa o tratamento para ele começar a ver. Porque se a gente começa antes, ele começa a emagrecer e não vê o resultado real do procedimento. Não que não tenha tido o resultado, mas ele não vai ver. E isso frustra o paciente e ele fica chateado
com algumas situações. Outra coisa, são procedimentos que têm um valor significativo, principalmente para bioestimulador, para fios de colágeno. Quanto maior a quantidade de fio, que é dose dependente, maior o tipo de paciente. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora. Então sim, deveria começar antes do emagrecimento, mas a gente prefere que seja do meio para o fim por esses motivos aí. A outra internauta também perguntou aqui se a gente responde. Sim, a gente responde todos os comentários e procura ser o mais breve possível. E a doutora Lu atende em Alphaville, tá bom? Era isso.